Olá, criptomaníacos! Já começa o vídeo pedindo o seu like porque a gente acertou, a previsão de queda do vídeo anterior se concretizou. No último vídeo, o preço estava em 9.400 dólares e chegou a bater em 8.900 dólares e agora está tendo uma leve recuperação, voltando aí ao patamar dos 9.400 dólares. Mas a pergunta que eu quero responder nesse vídeo é: e afinal, a gente vai ter uma subida após o halving? Como vocês sabem, historicamente o preço do Bitcoin sobe com muita força após o halving. E o último halving aconteceu em maio. Será que essa queda de preço do Bitcoin afeta essa previsão de valorização pós-halving? Vamos discutir isso logo após a vinheta. Hoje eu já vou começar com um gráfico que resume a minha posição atual com relação ao Bitcoin. Aqui é o gráfico de 4 horas, tá? E aqui nesse gráfico a gente consegue verificar dois pontos principais. O primeiro é esse top range, né, que é o ponto mais alto, que é o 10.428. Como eu falei para vocês, essa é a resistência que a gente precisa passar para ir para a Lua, né? Aquela faixa entre os 10.300 e os 10.400, tá? Percebam que tem um pico aqui que bate exatamente nessa resistência. Já lá embaixo a gente tem o bottom range, né, que é o fundo do poço, que o Bitcoin encontrou aqui nesse período dentro de maio, tá? Que é ali na faixa dos 8.100 dólares, tá? Esse é o fundo do poço nesse curto prazo. Entre eles aqui a gente tem a linha do meio, né? A média aqui que fica ao redor dos 9.256 dólares. Essa é a média desse período que a gente está vendo. E dentro dessa faixa maior, a gente tem uma faixa menor, que é essa pontilhada aqui, que é onde o preço geralmente fica. Durante todo esse período, você percebe que, tirando os extremos, o preço sempre ficou entre essa faixa superior aqui dos 9.800 e essa faixa inferior dos 8.500 dólares. E é nessas faixas que eu estou me baseando. Se o Bitcoin ficar acima dos 9.800, eu fico otimista, esperando aí por uma alta de preço no curto prazo. Se o Bitcoin ficar abaixo dos 8.500, eu fico pessimista com relação ao Bitcoin. E aqui, entre essas duas faixas, é o normal, é o processo que a gente está vendo acontecer durante algumas semanas já, né? Mas eu não vou ficar otimista com o Bitcoin enquanto ele não romper os 9.800 dólares. No momento, o preço está em 9.400, então está dentro dessa faixa aqui, tá? Como eu falei para vocês, ele chegou a cair até os 8.900, portanto, quem seguiu a dica do último vídeo, né, de ficar negativo com relação ao Bitcoin, acabou acertando, afinal o preço saiu dos 9.400 e foi até os 8.900, e agora ele ainda está dentro dessa faixa aqui de indecisão. Como eu falei para vocês, o ideal para mim seria o preço dar uma beliscada aqui nesses 8.500, que geralmente serve como suporte, porque eu faria mais compra de Bitcoin nos 8.500 dólares. Você que não está comprado pode comprar em valores acima, né? Pode ser interessante, por exemplo, essa faixa aqui dos 8.900, 8.800. Para mim, somente nos 8.500. E se não chegar, assim que ele superar os 9.800, eu volto a ficar otimista com relação ao preço do Bitcoin, esperando mais um teste lá em cima, no top range, né, lá nos 10.400, como aconteceu em momentos anteriores. Mas você pode estar se perguntando: tá, Guilherme, já que a gente está abaixo dos 9.800, significa que você não está na expectativa de uma bull run, de uma grande elevação de preço no Bitcoin nesse momento. Será então que eu mudei de posição com relação a uma alta de preço pós-halving? A gente teve o halving no dia 11 de maio e, como eu falei para vocês, historicamente acontece uma grande elevação de preço. Será que eu desisti disso? Não. Como eu vou mostrar para vocês em outros gráficos aqui, é normal após o halving a gente passar por um período de consolidação. E é um período longo, tá? Um período de algumas semanas onde o preço consolida numa mesma região, com pouca variação de preço. E é exatamente o que está acontecendo agora. Então vamos seguir aqui, ó. Essas linhas azuis na vertical são as linhas que marcam as datas dos halvings. A gente teve 3, né? Após o primeiro halving, lá em novembro de 2012, a gente passou por 5 semanas onde o preço variou somente 8%. Então ele ficou dentro de uma mesma faixa durante 5 semanas, que é essa marcação amarela aqui no gráfico, tá? Já no segundo halving, lá em julho de 2016, foram 14 semanas onde o preço não variou mais de 16%.
toda essa faixa amarela aqui, ó, esse retângulo amarelo. O preço não saiu dessa mesma faixa. Mesma coisa que a gente está vendo agora, após o halving de maio de 2020. Nós já estamos há 5 semanas, na verdade, né? Aqui está 4 semanas, nós estamos entrando agora na 5ª semana, onde o preço não saiu de uma faixa de 11% de variação. Muito pouca variação durante um longo período de tempo. Portanto, o que a gente está vendo aqui é muito normal. A gente está numa 5ª semana sem muita variação, sendo que no último halving, por exemplo, a gente passou por 14 semanas e no primeiro halving passamos por 5 semanas. Então, é tudo esperado e após esse período de consolidação, que varia aí, como vocês podem perceber, de 5 a 14 semanas, a gente tem uma grande variação de preço, geralmente aqui historicamente para cima, né? Que foi o início da Bull Run. Então, nada mudou com relação a isso, como eu falei para vocês, eu estou muito otimista no médio e longo prazo. Todas essas análises negativas com relação ao Bitcoin são para o curto prazo. Até porque, quando a gente fala de associação com o preço das ações, a gente percebe que isso dura somente por algum tempo. Lá no início da crise atual que a gente passou, quando caíram as ações, também caiu o Bitcoin, mas depois houve um descolamento. O Bitcoin se recuperou muito mais rapidamente do que as ações. Então, eu não ficaria surpreso se as ações continuassem caindo e em determinado momento o Bitcoin tivesse um descolamento para a tão esperada Bull Run. E para deixar mais claro esse momento que a gente está passando de pouca variação de preço, eu vou pegar aqui o gráfico semanal do Bitcoin para vocês notarem como a gente está aqui, ó, na 5ª semana após o halving novamente está marcado em azul aqui, ó, essa linha tracejada azul, e percebam que as 5 semanas seguintes, depois do halving, não sai da mesma faixa, uma faixa que está vindo aqui dos 9.667 até os 8.722. Então o preço está entre os 8.700 e os 9.700. Essa faixa de $1.000 aqui é tudo que o Bitcoin variou no período. Então ele bate lá em cima, bate lá embaixo e fica dentro dessa faixa constante aqui, sem uma clara definição de que lado o Bitcoin vai romper, se para cima ou para baixo. Então isso aqui está alinhado com o que eu passo para vocês. Como eu falei, a minha faixa aqui é um pouquinho acima desses 9.600, né? É 9.800 para eu voltar a ficar otimista, e a minha faixa lá de baixo é um pouquinho abaixo desses 8.700, é nos $8.500, tá? Essas são as faixas para eu ficar otimista ou pessimista com relação ao preço do Bitcoin. Trazendo isso para o gráfico diário, vai ficar ainda mais claro para vocês. O que acontece aqui no Bitcoin é que a gente teve um momento muito positivo na hora que a gente rompeu essa linha preta. Vocês estão vendo aqui uma linha diagonal preta que passa aqui? Ela estava servindo de resistência. Na hora que o preço rompeu aqui em junho, né? Veja que a gente superou essa linha preta, foi um momento muito positivo que levava a gente a esperar um rompimento lá nos 10.300 e 10.400. Só que chegou aqui mais próximo, né? Há 4, 5 dias atrás, e o preço desabou, voltando para baixo dessa linha preta. Só que nem tudo está perdido. Vocês estão vendo essas linhas azuis tracejadas formando um triângulo? Notem que essa parte de baixo do triângulo está formando fundos cada vez mais altos. O que a gente tira de informação daqui? Que cada vez que o Bitcoin está tendo uma queda de preço, as pessoas estão dispostas a comprar mais e mais o Bitcoin. Então, na primeira queda que a gente teve aqui, ó, o pessoal comprou Bitcoin nesse fundo aqui. Na segunda vez, esse fundo estava mais alto e as pessoas estavam dispostas a comprar Bitcoin, o preço voltou a subir. Agora, mais recentemente, quando a gente teve essa queda aqui, né, que aconteceu ontem, percebam que esse fundo ficou ainda mais alto. Lá nos $8.900, as pessoas voltaram a recomprar Bitcoin e o preço subiu para os 9.400. Isso é muito positivo. Se tem gente disposta a comprar Bitcoin a cada queda, isso é muito bom. Existe demanda para comprar Bitcoin em fundos cada vez mais altos. Então as pessoas não esperam o preço cair muito. Já tem gente disposta a comprar Bitcoin cada vez em patamares maiores. E se essa tendência continua, significa que o preço vai subindo. Cada vez que tiver uma quedinha de preço, mais gente compra Bitcoin. O importante da gente manter, então, é não furar esse fundo tracejado azul aqui, né? Esse fundo do mercado que está ficando cada vez mais alto. Atualmente ele está posicionado aqui entre os 8.900 e os $9.000, tá? Esse é o fundo azul. Então, ele rompendo aqui, eu entendo que a gente vai buscar lá embaixo os 8.700 aos $8.500, que é onde eu compraria, né? Mas enquanto a gente estiver acima desse tracejado azul, é muito positivo para o Bitcoin. E no momento, o Bitcoin está lutando contra essa linha diagonal
preta aqui, lembra que eu falei para vocês que a gente voltou para baixo dela? É importante que o Bitcoin consiga superar essa resistência dessa linha, que está posicionada agora nos 9.400 dólares, exatamente o preço nesse momento. Se o Bitcoin conseguir fechar aqui acima dessa linha preta, ele volta para esse cenário aqui, onde essa linha, ao invés de ser resistência, ela se torna suporte. E aí sim, a gente pode esperar novamente por um teste, talvez, lá nos 9.800 dólares. Mas muita atenção, porque esse momento agora, essa resistência dos 9.400, que é essa linha preta, ela pode pregar uma peça, ela pode ser realmente uma resistência intransponível nesse momento, como foi no passado. Notem aqui, ó, que exatamente nessa linha o preço retornou, exatamente aqui nesse momento o preço recuou de novo, e mais uma vez a gente está testando. Então é um momento indeciso, cuidado para fazer a operação nesse momento, tá? Aqui é o gráfico diário, então é algo de curto prazo. É importante você esperar uma decisão de preço. Ou romper essa linha preta, né, e começar a operar acima dos 9.400, ou bater aqui e voltar a recuar, podendo chegar novamente aqui no fundo dessa linha azul que vai estar posicionada ao redor dos 9.000 dólares. Então eu não operaria nesse momento, eu esperaria por uma decisão aqui do preço para romper a resistência de 9.400 ou para bater e voltar a recuar para patamares menores. E o que importa em todo esse processo é que isso não vai durar muito. Como eu mostrei para vocês, a gente está dentro dessa faixa aqui, não muda muito o preço, tá? Mas isso em breve vai acabar, como acabou nos halvings anteriores, tá? Esse é um momento de consolidação pós-halving, historicamente sempre aconteceu, como eu mostrei para vocês, e novamente está acontecendo. A gente só não sabe se isso vai durar 5 semanas, como no primeiro halving, ou vai durar, sei lá, 14 semanas, como aconteceu no segundo halving. Mas que acontece, acontece. E se você quiser acompanhar tudo isso mais de perto, não esqueça de estar inscrito aqui no canal da Criptomaníacos e clicar no sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.